Olha o que Deus disse: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o que ele diz no capítulo 18? Desci à casa do oleiro e eis que ele fazia sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Mas, e Jeremias está calado, ele é profeta, mas não foi profetizar, foi pensar. Ele é profeta, mas não foi profetizar, foi contemplar. E Deus disse a ele: eu vou falar com você só enquanto você observa. E ele está observando que o oleiro faz o vaso sobre as rodas. Ele observa que não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra. E ele observa que apesar do vaso se quebrar, o oleiro não desiste do vaso que se quebrou, torna a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe parecia. Oh meu Deus! Quando Jeremias está observando aquele processo, tá, entendi, legal, gostei, bonito. Aí Deus diz: assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E o que Jeremias vê? O oleiro movimentando o barro, porque diz: fazia sua obra sobre as rodas. Ele movimenta com os pés e dá forma ao vaso com a mão. Então o vaso passa pela experiência do pé do oleiro para ser moldado pela mão do oleiro. Jeremias está vendo que Israel tem que ter uma conexão primeiro com os pés de Deus, humildade, para depois chegar às mãos de Deus, ser abençoado por esse Deus. Jeremias percebe o que eu e você precisamos também perceber. O quê? Porque o barro, enquanto é moldado pela mão do oleiro, com as pernas, ele gira a roda de baixo, o barro está aqui no meio, então o oleiro, com a mão, vai dando a forma ao vaso, e dentro do barro tem pequenas pedrinhas, cristalzinhos, mas o oleiro dá forma ao barro, mas aquelas pedrinhas, aqueles cristalzinhos, vai ferindo a mão do oleiro, mas o oleiro não abre mão do vaso. O sangue está descendo, mas o oleiro está dando forma ao vaso. Eu repito, o sangue estava descendo, mas o oleiro estava formando os vasos. Lá na cruz, enquanto o sangue descia, os vasos estavam sendo formados para serem cheios do Espírito. Oh, aleluia! Você não pode se esquecer que para que a igreja fosse formada, sangue na mão do oleiro foi derramado. Aleluia! Você também tem um desse vazio para me ajudar, por favor? Tem um desse vazio? Posso fazer esse aqui? E Jeremias está observando, Jeremias está na contemplação, e ele percebe que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. E Jeremias está contemplando, Jeremias está percebendo, porque ganha 1.000 e gasta 2.000, aí se quebra vaso. Quer casar? Mas namora 5, 6 anos, não trabalha, não projeta. Tu quer se quebrar vaso. Quer crescer no ministério, mas não sabe o que é lealdade, não sabe o que é congregar, não sabe o que é sentar para ouvir. É o vaso que se quebra. Confia demais, doa, mesmo que doa, ou seja, doa gerando dor, e aí não tem equilíbrio, o vaso se quebra. E Jeremias está percebendo, o oleiro trabalhando, e o vaso quebrou, joga fora, pega outro. Aí o oleiro, não, desse mesmo barro
faço do jeito que eu quero, ainda que ele se quebre. Eu estou sentindo Deus aqui, escute o que eu vou lhe dizer. Olha o vaso murmurador. Eu estou na mão do oleiro, mas eu estou quebrado. Mas olha o vaso adorador. Eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia! E aí, meu irmão, o que o diabo faz? Ah, o vaso quebrou. Eu vou lá pegar o vaso. Mas o vaso está onde? Para de graça. O vaso está onde? Aí lá vem Satanás, o vaso quebrou. Eu vou lá pegar o vaso. Aí ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê o vaso? Ele vem aqui, Jesus faz assim. Ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê esse vaso que mesmo quebrado eu não pego? Jesus diz, está na minha mão. E se está na minha mão, o maligno não lhe toca. É meu. O Espírito Santo está dizendo aqui: caiu, mas ainda é meu. Está triste, mas ainda é meu. Está quebrado, mas ainda é meu.